Quem não acredita em magia nunca vai encontrá-la. E uma das conclusões que eu cheguei pensando nessa frase é que uma postura cética ou negativa em acreditar que algo exista ou não, existe uma disposição em questionar suas próprias convicções, reconhecendo a possibilidade de estar errado, evitando a certeza dogmática. Isso reflete que tenhamos uma abordagem crítica e aberta ao conhecimento. Isso leva a questionamentos filosóficos em relação ao desenvolvimento espiritual da humanidade durante todo o período da nossa história. Eu acredito que esse sentimento de comunidade começou lá no início, com o compartilhamento de alimento entre as pessoas, e foi evoluindo para as experiências de relevância ao sobrenatural, sagrado ou espiritual. A existência do homem pré-histórico, dos grandes animais extintos como dinossauros, são conhecidas hoje através de comprovações arqueológicas, que são fontes empíricas, como os ossos desses animais, gravuras e outros vestígios que vão se revelando com as descobertas e a evolução da ciência. Se não houvesse essas provas materiais, ou as fontes orais transmitidas verbalmente de geração em geração, muitas coisas não saberíamos que existiram. O médico grego Hipócrates, que viveu por volta do século V a.C. e é considerado o pai da medicina ocidental, acredita-se que escreveu o juramento tradicional dos formandos de medicina, solenemente usados até hoje. O juramento de formatura dos médicos começa assim: Eu juro por Apolo médico, por Esculápio e Higipanaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meus pais aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos. E assim segue seguindo o juramento. Apolo, Esculápio, o Asclépio, Hígia e Panaceia são deuses que se perpetuam até os dias de hoje, graças a Hipócrates e seus contemporâneos, que tinham o conhecimento desses entes, incorporaram essas divindades em seu juramento, que regiam as práticas médicas daquela época até os dias atuais. A existência desses deuses era fato conhecido entre a maioria dos povos desses períodos, sendo transmitido verbalmente em canções, orações e juramentos. Ainda temos preservados os templos construídos, além das estátuas dessas divindades. Isso não seria uma prova empírica que eles existiram? Isso não poderia explicar os grandes feitos durante os períodos dessas civilizações, como as pirâmides egípcias, maias e astecas, entre outras? Em um certo momento da história, alterou-se essa prática religiosa ao introduzir a crença em um único Deus, contrastando com o politeísmo predominante. Isso aconteceu no mundo todo e mesmo antes de Cristo. Em Roma, por exemplo, no início, houve resistência contra os cristãos, incluindo perseguições e execuções públicas nas arenas. E só no ano de 350 d.C., o imperador Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Conhecidos outrora como elementais ou enteais, esses deuses fazem parte de uma base para um reconhecimento progressivo da formação espiritual da humanidade, que se perdeu no tempo e hoje encontra-se relegado às fantasias mitológicas. A dissertação O Reconhecimento de Deus na Obra da Luz da Verdade nos diz: em cada povo, em cada ser humano até, e também nas criaturas humanas desta época atual, tem de existir primeiro a base para a recepção dos elevados reconhecimentos de Deus que se encontram na doutrina de Cristo. Somente partindo de uma base amadurecida para isso, o espírito humano pode e tem de ser conduzido, então, a todas as possibilidades de um reconhecimento de Deus através da doutrina de Cristo. Assim é, e assim permanecerá por toda a eternidade. Se pudesse ser diferente, então Deus também já teria se permitido revelar antes, junto aos povos terrenos. Não fez. Somente quando um povo no desenvolvimento houvesse chegado a tal ponto que soubesse da atuação de tudo quanto é enteal, é que poderia tomar conhecimento do espiritual primordial, do divinal
e, por último, também de Deus. Acho que vale a pena a gente buscar um conhecimento sobre os NPIs ou elementais para preencher uma lacuna que ficou lá atrás e encontrar essa chave importante para seguir em frente. Por isso, eu recomendo a leitura dos livros da editora Ordem do Grau na Terra, que abordam esses assuntos e muitos outros. Até a próxima!